Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos e pedimos, Senhor, que abra o nosso entendimento, a nossa mente, para que nós possamos receber essas mensagens e possamos, Pai, também puramente repassá-las a quem necessitar. Nós ajudamos, Pai, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A gente comentou já no estudo passado, mas para afirmar isso, porque é importante, não é que João está tendo a visão em 1798. Quando ele tem a visão lá no ano 90, não sei, ele é levado ao ano de 1798 em visão, e ele tem a visão no ano, ele está tendo essa visão e a visão está acontecendo no ano de 1798. É o ano da visão que ele está tendo, certo? A gente pode abrir Apocalipse 17, agora versículo 6, 7 e 8. A gente, então, no início de Apocalipse 17, a gente viu todas as características aqui. A gente vê que Apocalipse 17 está descrevendo a condenação da grande prostituta, a condenação de Babilônia, a condenação de Roma papal. Então, do versículo 1 até o 6, abre um leque de características e informações que nos ajudaram a fazer vários links, que levou a gente a chegar à conclusão de que, de fato, o Apocalipse 17 está tratando e que essa prostituta que está embregada com o sangue dos santos, que está montada sobre a besta e que se fornica com os reis da terra, está se referindo a papado. A gente pode ler agora Apocalipse 17, versos 7 e 8. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então aqui, a gente vê primeiro, o anjo diz, pergunta para ele, por que tu te admira? Ele fala, eu vou te dizer qual é o mistério da besta e da mulher. E aí ele começa a descrever, ele começa a falar dessa besta que ele estava vendo, ela era e ela não é mais, ou seja, porque o papado, depois de 1260, então ele era, mas ele não é mais. Porque a gente... mais poder, né? Exatamente, porque a gente já, em 1798, é quando ele recebeu a ferida. Então ele não é mais, por isso que ele não é mais. Porque a visão, a gente lembra que João teve essa visão quando? Em 1798. Então essa besta, ela era e ela já não é. Ela já não tem mais supremacia. Tá até no texto aí, alguém pode dizer para mim qual que é a referência? Começa os 42 meses. Só para eu anotar ali. Começa, alguém pode dizer para mim? Tá um grande conflito, começa com os 42 meses. Tá um pouquinho antes do o período aqui mencionado, os períodos aqui mencionados. Conflito 266.3. 266.3? Obrigada. Bom, se vocês quiserem ler, vocês que sabem, mas como a gente já discutiu sobre isso, a gente já consegue identificar que esse era e não é, está se referindo então ao papado. Os períodos aqui mencionados, 42 meses e 1260 dias, são o mesmo, representando igualmente o tempo em que a Igreja de Cristo deveria sofrer a opressão de Roma. Os 1260 anos da supremacia papal começaram em 538 de nossa era e terminariam, portanto, em 1798. Nessa ocasião, um exército francês entrou em Roma e tomou o prisioneiro Papa, que morreu no exílio. Posto que logo depois fosse eleito novo Papa, a hierarquia papal nunca pôde desde então exercer o poder instituído. Então aqui a gente vê essa besta que era e já não é. E logo depois, o que fala em Apocalipse aí 17:8? Fala que ela era e não é, e que ela há de subir. Então a besta que era e já não é porque a gente localiza em 1798. A gente entende como o papado. E está escrito, há de subir. Vamos para Apocalipse 13. Está para subir. Está para emergir. Vamos para Apocalipse 13, versículo 3.
Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a vista. Então, como a gente já tinha comentado no estudo anterior, Apocalipse 13, até o verso 10, está fazendo referência ao papado. E uma das características aqui que coloca é que a cabeça tinha sido ferida de morte. Isso a gente sabe que aconteceu no ano de 1698, quando o Papa recebe a ferida mortal e acaba a supremacia papal. E depois diz o quê? Primeiro, então, ela vai receber a ferida de morte. Ela recebe a ferida de morte. Mas logo depois, como é que continua o verso? Ela vai Foi curada. Exatamente, a ferida mortal é curada. Então aqui ela recebe a ferida mortal, só que vai chegar um momento... Opa, não é aqui. Eu vou colocar... Vou fazer outra linha aqui, vai ficar melhor. Então, 1798, ela recebe a ferida mortal, mas a gente já viu que no decreto dominical, essa ferida mortal vai ser curada. Então, a gente vê essa característica aqui em Apocalipse 13. É uma das características do papado. E toda a terra vai se maravilhar após a besta. Por isso, a gente coloca isso... Então, ela vai ser curada. Então, se a gente volta para Apocalipse 17, do versículo 8, a gente vai ver que essa besta, ela era e não é, e ela há de subir, ou seja, ela vai voltar. Ela tinha sido, mas ela vai voltar. E outra característica que fala é que ela vai subir da onde? do abismo. Ela vai subir, mas ela vai subir do abismo. E ela vai para onde? Para a perdição. A gente pode ler um texto que está aí, começa com a profecia do capítulo 13. Está em que... É grande conflito o quê? 578.3. Alguém pode ler, por favor? A profecia do capítulo 13 do Apocalipse declara que o poder representado pela besta de chifres semelhantes aos do cordeiro fará com que a terra e os que nela habitam adorem o papado, ali simbolizado pela besta, semelhante ao leopardo. A besta de 2 chifres dirá também aos que habitam na terra que façam uma imagem à besta. E ainda mais, mandará a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, que recebam o sinal da besta. Apocalipse 13, 11 e 16. Mostrou-se que os Estados Unidos são o poder representado pela besta de chifres semelhantes aos do cordeiro, e que essa profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. Mas nessa homenagem ao papado, os Estados Unidos não estarão sós. A influência de Roma nos países que uma vez já lhe reconheceram o domínio está ainda longe de ser destruída. E a profecia prevê uma restauração de seu poder. Agora pode ler a última frase só. Tanto no velho, no antigo... Tanto no velho como no novo mundo, o papado receberá homenagem pela honra prestada à instituição do domingo, que repousa unicamente na autoridade da Igreja de Roma. Então, o que esse texto diz pra gente? Faz essa conexão com Apocalipse 13, versículo 3, e diz, inclusive, que o papado perdeu o poder, mas que esse poder vai ser voltado, vai ser restituído. E quando que é restituído? No verso 12 diz isso também, né? É onde? 10 chifres vão dar autoridade, né? Aham. E isso vai ser no decreto dominical. A gente vai ver mais adiante, mas aqui o poder do papado é restituído no decreto dominical. Certo? Agora tem 3 poderes que a gente vai ver que elas saem do abismo também. Um deles é o papado, a gente já viu. Vou colocar aqui. Essa era a minha dúvida. Eu podia decidir do abismo, né? Uhum. Criança, né? Existem 3 poderes que saem do abismo. Um a gente já viu aqui em Apocalipse 17, que seria o papado. E o papado representa a besta. A gente vê um falso profeta também, em Apocalipse 11. Em Apocalipse 9. Vocês lembram quem que é o falso profeta de Apocalipse 9? Que vai subir do abismo? A gente pode... Apocalipse 9, 1, eu acho.
9:1. Vi uma estrela que caiu do céu, caiu na terra, a chave do poço do abismo. Então a gente vê Maomé como também saindo do abismo. E se a gente vai para Apocalipse 12, o próprio dragão, ele sai do abismo também. Representando, exatamente, que é o próprio Satanás. Representando o próprio dragão. Esse é um dos exemplos de dessa tríplice aliança, né? Apocalipse 12, né? Apocalipse... Não, só tem um verso de Apocalipse 12. Mas simbolizando o paganismo. O dragão como pagão, como paganismo. Que Satanás é a cabeça, no caso, sempre, né? A gente pode ler para ajudar a entender isso. Está no grande conflito. Começa com a cadeia profética. Eu acho que está a cadeia profética. A cadeia de profecias. A cadeia de profecias. Alguém pode ler, por favor? Vai ajudar a confirmar isso que a gente viu do dragão. A cadeia de profecias na qual se encontram esses símbolos começa no capítulo 12 de Apocalipse, com o dragão que procurava destruir Cristo em seu nascimento. Declara-se que o dragão é Satanás, Apocalipse 12:9. Foi ele que atuou sobre Herodes a fim de matar o Salvador. Mas o principal agente de Satanás, ao fazer guerra contra Cristo e seu povo, durante os primeiros séculos da era cristã, foi o Império Romano, no qual o paganismo era a religião dominante. Assim, conquanto o dragão represente primeiramente Satanás, é, em sentido secundário, símbolo de Roma pagã. Então aqui a gente vê o dragão como paganismo, sim? Então a gente vê, digamos, um exemplo dessa tríplice aliança de besta, dragão e falso profeta com o papado, Maomé seria um outro exemplo. Isso aqui em Apocalipse, né? E o paganismo sendo representado pelo dragão, sim? Tem outros textos aqui que a gente pode tirar, que são características da besta, mais características. A gente pode... alguém pode abrir em 2 Tessalonicenses 2:3. 2:3. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Isso aqui, porque como a gente, Apocalipse 17 está tratando da queda de Babilônia, então a gente está tirando tudo que a gente pode, tá? Como espremendo esse capítulo para tirar características do papado. Porque, inclusive, Ellen White diz que a gente precisa ter um aumento de conhecimento em relação ao papado nos últimos dias. Então, a gente está tentando extrair características do papado. Então, 2 Tessalonicenses 2:3 nos vai dar mais características da besta. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, uma das características da besta é que ela vai à perdição. Apocalipse 13:3, a gente já leu, mas a gente pode ler de novo. Que a gente para que vocês entendam por que a gente está fazendo isso. Em Apocalipse 17:8, a gente vê que uma dessas características, a besta que viste foi e já não é. Ela sobe do abismo. A gente acabou de ver outras características de Apocalipse, outros poderes que sobem do abismo, também Maomé. E agora a gente vê que depois ela vai à perdição. E a gente acabou de ver que esse poder do papado ele vai à perdição também, fazendo essa mesma conexão de 2 Tessalonicenses 2:3. A gente pode ler Apocalipse 13:3, que é outra característica, porque se a gente vai em Apocalipse 17:8, perdão, não sei, acho que eu não estou sendo muito clara, por isso que eu estou repetindo. Apocalipse 17:8, ela sobe do abismo, a gente já viu, subindo do abismo, ela vai à perdição, a gente já viu, indo à perdição, e a gente vê que os que habitam na terra, eles se maravilham, eles se admiram. E essa é a mesma característica que a gente vê em Apocalipse 13:3. Alguém pode ler Apocalipse 13:3? 13:3. E viu uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então, outra característica, todo mundo se maravilha após a besta também. Certo? Sim. Vamos para Isaías agora,
A gente já viu, mas a gente vai terminar de confirmar isso. Apocalipse 17, 8, a besta ela vai subir de novo. Então, a gente vai para Isaías agora. 23. Isaías 23, 15. Acho que mais pra frente a gente vai voltar e ver isso com mais detalhes. Agora eu só quero extrair uma coisa desse texto. Mas mais pra frente a gente vai voltar aqui. Isaías 23, o verso 15 até o 17. Naquele dia, Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, conforme os dias de um rei. Porém, no fim de 70 anos, Tiro cantará como uma prostituta. Toma a harpa, rodeia a cidade, ou a prostituta entregue ao esquecimento. Faça doce melodias, canta muitas canções para que haja memória de Tiro. Porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará a Tiro, e ela tornará a sua ganância de prostituta, e prostituir-se-á com todos os reinos do mundo sobre a face da terra. Então aqui, parece meio aleatório a gente estar lendo sobre Tiro, mas mais pra frente a gente vai fazer essa conexão de Tiro com a Babilônia. A gente vai ver que existe essa conexão. Mas mais pra frente. Agora o que eu quero tirar é, no verso 15, diz que ela vai ser posta em esquecimento, mas que depois ela vai cantar como uma prostituta. E no verso 17 nos ajuda a localizar quando que ela canta como uma prostituta, porque ela vai se prostituir com todos os reinos do mundo sobre a face da terra. Aí é quando ela vai cantar como prostituta. A gente sabe... Ah, não, tá certo. 1750. Até aqui são os 1260. E aqui, o momento que... Como o Papa recebeu a ferida mortal em 1798, não é literal, repetindo. Por 70 anos, ela é posta em esquecimento. 70 anos seria esse período até o decreto dominical, porque o decreto dominical é quando Babilônia vai começar a cantar como uma prostituta, certo? Então, esse período de 1798 até o decreto dominical é simbolizado por 70 anos. E a gente tira esses 70 anos de Tiro. A gente pode agora voltar para Apocalipse 17. Verso 9. Por favor. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Então aqui, tá falando, aqui o sentido para quem tem sabedoria. Esse é um dos outros textos que eu falei que a gente ia pular um pouco e mais pra frente a gente vai voltar nele para que a gente possa entender melhor. Depois a gente vai entender o sentido. E por que tá isso aqui falando aqui, porque aparentemente parece que não tem nada a ver. Depois, ele começa, na verdade, a explicar. Ele fala, aqui está o sentido. Para quem tem sabedoria, aí está o sentido. Então ele começa a explicar, mas ao mesmo tempo, se tu só lê assim, parece que não faz sentido nenhum igual. Mas ele começa a abrir. E uma das coisas que ele começa a falar é, 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. O que são 7 montes na Bíblia? Reinos. E aonde que a gente pode provar isso? Oi? Acho que o Apocalipse 17 Apocalipse fala. Aonde? Ó, as 7 cabeças são 7 montes, os quais não devem sentar. O verso seguinte fala que também são 7 reis. São 7 reis. Sim, também. Mas se vocês quiserem anotar em Daniel 2:45, a pedra que é cortada, também, ela é cortada de um monte. Então ela também simboliza. Isaías 51, 25. Pode ser. O que fala em Isaías 51? Em Daniel 2, porque a pedra ela é cortada do reino de Deus. Então simboliza um reino. Mas aqui também, no próximo verso, diz também, são também 7 reis. Ou seja, 7 montes também são simbolizados por 7 reis. Certo? E eu já tinha comentado, mas aqui fala, as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais se assenta a mulher. A mulher está assentada sobre eles. E o que significa isso? Eu já disse no estudo passado. A mulher está assentada neles. O que significa? Dominando. Ela está dominando. Significa que o papado está dominando esses 7 reis. Certo? Alguém pode ler Apocalipse 17, 10?
são também 7 reis. 5 já caíram, um existe e o outro ainda não é vindo. E quando vier, deve permanecer pouco tempo. Alguém pode ler o texto que está em educação? Começa a história das nações. E alguém pode me falar qual que é o lugar que ele está? Está em educação. 178.3. Obrigada. 1783 ou 2? A história, é que um começa a história das nações, uma após outra, outra história, que o grande eu... Ah, é a história das nações. É o 2? É o 2. Se alguém quiser ler, por favor. A história das nações que uma após outra têm ocupado seus destinos, tempos e lugares, testemunhando inconscientemente da verdade da qual elas próprias desconheciam o sentido, fala a nós. A cada nação, a cada indivíduo de hoje, tem Deus designado um lugar ao seu grande plano. Homens e nações estão sendo hoje medidos pelo prumo que se acha na mão daquele que não comete erro. Todos estão, pela sua própria escolha, decidindo o seu destino, e Deus está governando acima de tudo para o cumprimento do seu propósito. Então aqui, o que fala aqui? Que Deus ele vai dirigir tudo, até as coisas que não são o povo dele, para que isso ocorra como? Da maneira para cumprir com o propósito dele. Certo? Então aqui a gente vai começar a entender o que são os 7 reis. Na verdade essa é a parte mais rápida do estudo. Os 7 reis, por isso que a gente estava até agora estabelecendo toda a base. Então aqui, no verso 10, começa a dizer, e são também 7 reis. Então são 7 reis. E o que significa rei na Bíblia? É grande conflito 7, 8 ou educação? Ah, perdão, obrigada, educação. Educação 1, 7, 8. Então aqui são 7 reis. O que é um rei na Bíblia? Reino. São reinos. Reinos. Se vocês quiserem, tem Daniel 2,45. Daniel 2,45 não. Daniel 7, 17. Daniel capítulo 7, versículo 17, versículo 24. Daniel 8, versículo 20 ao 21. Então, reis são reinos. Então, aqui a gente tem 7 reinos em Apocalipse 17. E fala, 5 deles já caíram. Então, 5 deles já caíram, já foram. Vamos para Ezequiel 21, do verso 25 ao 27. Ezequiel 21. Do verso 25 ao 27. E tu, ó profano e ímpio, príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo da extrema iniquidade, assim diz o Senhor Deus, tira o diadema e remove a coroa. Esta não será a mesma. Exalta ao humilde e humilha ao soberbo. Ao revés, porei aquela coroa, e ela não mais será, até que venha aquele a quem pertence de direito, a ele darei. Então aqui, Deus está falando contra o povo dele. É quando Israel começa a ser levado cativo, um dos cativeiros dele. E o que a gente vai começar a contar daqui é o cativeiro de Babilônia. Porque profeticamente, a gente sabe, e se a gente vai para o livro de Daniel, por exemplo, a gente vê como Babilônia, começando com o primeiro reino, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, como sendo os primeiros reinos. A mesma coisa daquele lado também. Então, aqui, se a gente começa a ler, a gente vê que Deus ele vai tirar a diadema, ou seja, vai remover a coroa, e vai colocando O que significa remover a coroa? Se ele é um rei ou um reino, quer dizer que ele, exatamente, está sendo passado para outro. E ele diz 3 vezes, ao revés, ao revés, ao revés. Então, por 3 vezes vai ser passado o reino. Então, o primeiro a gente entende como Babilônia. Quem que é o reino que tira a coroa de Babilônia? Medo-Pérsia. Quem que é o reino que tira a coroa de Medo-Pérsia? Grécia. E quem que é o reino que tira a coroa da Grécia? Roma imperial. Roma pagã.
Na verdade, o ideal seria até Roma Imperial. Então, aqui a gente vê ao revés, ao revés, ao revés, certo? E depois, na verdade, a gente sabe que aqui é Roma e Roma continua imperando, só que a gente vê aqui como Roma papal, no caso. Isso é uma das primeiras conclusões que a gente começa a tirar. A gente pode ler o texto que está em educação também. Aí o outro da história, a partir do parágrafo 3. A história do grande Eu Sou assinalou em sua palavra, unindo-se cada ela aos demais na cadeia profética, desde a eternidade no passado até a eternidade no futuro. Diz-nos onde nos achamos hoje, no prosseguimento dos séculos e o que se poderá esperar no tempo vindouro. Tudo que a profecia predisse como devendo acontecer, até a presente época, tem se traçado nas páginas da história, e podemos estar certos de que tudo que ainda deve vir se cumprirá em sua obra. Pode ler os outros também. Consegue, não? Pode ler na Palavra da Verdade. A subversão final de todos os domínios terrestres está claramente predita na Palavra da Verdade. Na profecia proferida quando a sentença divina foi pronunciada sobre o último rei de Israel, deu-se esta mensagem. Assim diz o Senhor Jeová: tira o diadema e levanta a coroa, exalta ao humilde e humilha ao soberbo. Ao revés, ao revés, ao revés a porei, e ela não será mais, até que venha aquele a quem pertence de direito, e a ele a darei. O próximo também, a coroa. Que aí Que nação no mundo novo se achava em 1798. Ah, não. Ah, não, já leu? Já? Ah, tá. É que em espanhol são divididos em dois. Mas na última parte fala: a coroa que tirou de Israel, ela passa sucessivamente a quais reinos? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Por isso que a gente começa a contar os 7 daqui, certo? Porque a coroa, esse texto aqui de Ezequiel está se referindo a isso. Então, aqui está se referindo à Babilônia tirada. Então, Apocalipse 17, a gente começa a contar o primeiro reino como Babilônia, Medo-Pérsia, e um vai tirando a coroa do outro e vai conquistando o outro. Certo? Então, a gente vê aqui, é dito que... Lembra que quando a gente viu em Roma Papal, no versículo 11, acho que era... Vamos voltar para Apocalipse 17... Versículo 8. Que era, já não é? Exatamente. Então, ela era... Já não é. E já não é. É o verso 11. É também. Voltando para o 10. Então, eram 7 reis, 5 já caíram. Então, 5 eles já caíram. Lembrando que João, ele tem essa visão quando? Em 1798. Certo? Em 1798 é quando termina de cair o 5º. Mas, na verdade, aqui o 5º a gente coloca como Roma Papal, só que especificamente, como a gente vê, essa mulher, ela está assentada sobre uma besta. Então, ela tem domínio. Então, o 5º, quem que seria? Os reinos, certo? Os reinos que Roma Papal está dominando. Os reinos que ela exerce domínio. Esse seria o 5º. Que era e já não é. E vai terminar em 1798. Porque é o domínio dela, digamos. Agora... E o outro ainda não é vindo. Então, o 6º ainda, ele não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Sim. Mas antes de falar do 6º, agora a gente vai voltar lá para tudo aquilo que a gente queria entender de Isaías.
Para que a gente possa fazer esse link, primeiro a gente vai para... Vamos voltar para Apocalipse 13, versículo 4. Não sei se você lembra que a gente tinha ido em Isaías comparado com Tiro, agora a gente vai entender por que a gente faz essa comparação. Isaías 3, lembrando que a gente está tratando ainda de Roma papal, a gente está tentando tirar o máximo de características que a gente pode dela porque a gente precisa ter um momento de conhecimento em relação a isso. Apocalipse 13, 4 diz assim: E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo: Quem é semelhante à besta e quem poderá batalhar contra ela? Então tem uma pergunta aqui, está perguntando, quem que é semelhante a essa besta? Existem outras partes da Bíblia com outras características que fazem esse mesmo tipo de pergunta. Alguém consegue se lembrar de algum outro lugar que faz essa mesma pergunta? Quem que é semelhante a essa grande cidade? Ezequiel, não é? Tem Ezequiel. Mas vamos, já que a gente já está em Apocalipse, vamos antes para Apocalipse 18, versículo 18. Então aqui em Apocalipse 13, verso 4, faz essa pergunta. Fazendo essa pergunta, e a gente já sabe que está se tratando de Babilônia do papado. Apocalipse 18 vai deixar claro também, e essa mesma pergunta também está sendo feita em relação a isso. Apocalipse 18, verso 18. E vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram, dizendo: Que cidade é semelhante a esta grande cidade? Então aqui a gente vê em Apocalipse 13, 4, quem é semelhante a essa besta, digamos. A gente está se referindo à Babilônia. Agora a gente vê essa grande cidade em Apocalipse 18, 18. Quem é semelhante a essa grande cidade? A mesma pergunta. Então a gente já vê essa comparação, de novo, de Babilônia com... Então essa pergunta é uma pergunta que se faz para quem? Para a Babilônia. E a gente vê essa mesma pergunta, onde tu tinha dito, mãe? Ezequiel 27, 32. Ezequiel 27, 32. Vamos para Ezequiel 27, 32. Só que agora a gente vai ter outra coisa aqui, que vai estar uma outra cidade, uma outra que tem essa mesma pergunta, ou seja, que a gente pode tirar a conclusão de que é um símbolo de Babilônia também. Vai ser um símbolo de Babilônia pra gente. Quando estiverem gritando e pranteando por você, erguerão estrelamento a seu respeito. Quem chegou a ser silenciado como filho, cercado pelo mar? Então, quem que é? Outra que pode... É um símbolo também. Quem foi como Tiro, como a que foi destruída no meio do mar? Então, é essa mesma pergunta, vocês concordam? É feita também para quem? Para Tiro. Então, a gente vê essa mesma pergunta sendo feita tanto para a Babilônia, quanto para a grande cidade, quanto para Tiro. Por isso, agora a gente vai voltar para Isaías 27... Isaías 23, perdão. Que Isaías? 23. Que a gente já leu, a gente já começou a ler esse texto, mas eu extraí só uma coisa específica que eu queria. Agora a gente vai entender o que está dizendo aqui. Isaías 23, do verso 15 a 18. Acho que eu vou parafrasear já, porque como a gente já leu. Então diz que naquele dia, Tiro vai ser posto em esquecimento. E a gente já viu que esses esquecimentos são de 70 anos, certo? E desde quando até quando? Esses 70 anos, eles são simbolizados de 1798 até o decreto dominical, certo? Então, Tiro, na verdade, de quem que está falando aqui? Se a gente viu que Babilônia é igual a grande cidade que é igual a Tiro, então, na verdade, aqui está se referindo ao papado. Por isso que a gente está fazendo essa comparação de 70 até de 1798 até o decreto dominical. Tipo, vai ficar em esquecimento. Exatamente. Então, e voltando tudo aquilo que eu já tinha dito, para que a gente possa fechar totalmente esse raciocínio, a gente vê que a gente consegue marcar isso como decreto dominical, porque é quando ela se prostitui com todos os reinos do mundo. Então, a gente vai ver uma união de Babilônia com todos os reinos do mundo. A gente vai conseguir confirmar aqui quando que vão ser todos os reinos do mundo. O que significa isso? Ela vai se prostituir com todos os reinos do mundo.
mas que a gente tem em mente que isso acontece no decreto dominical. Ou seja, vai ter uma união, a gente já consegue tirar, que no decreto dominical vai ocorrer uma união, que é quando, vou colocar Babilônia, ou Tiro, vai se prostituir com todos os reinos. Então, isso que é importante que a gente tenha em mente, que vai ser no decreto dominical. Vamos voltar para Apocalipse 17. Então, dizia que eram 7 reis, 5 já caíram e 1 já é. Um existe. Exatamente, 1 existe. A gente traçando a linha, essa aqui seria a supremacia do 5º reinado, que é o papado, que seria a mulher sobre a besta com os reinos. Então seriam os reinos, porque seria a supremacia dele, até 1798, que é a queda do papado, certo? Quando o Papa recebe a ferida mortal. Por essa data, 1798, para que dê continuidade, que a gente vê que são reinos cronológicos, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma Imperial, Roma Papal. Qual que foi o reino, um país, no caso já em 1798, que começou a subir ao redor, por em torno dessa data? A irmã, exatamente, dos Estados Unidos. A irmã White, como? Antes, eu vou ler para vocês só. Eu acho que eu tenho aqui, eu não sei, na verdade. Acho que eu tenho, em 1776 foi a Declaração da Independência, antes. 1776 foi a Declaração da Independência. 1788 foi a Constituição dos Estados Unidos, foi ratificada. 1889, George Washington se converteu no primeiro presidente dos Estados Unidos. 1791 foi feita a Carta de Direitos. Em 1803, já um pouco depois, eles compraram a Louisiana, ou seja, o país eles praticamente duplicou de tamanho, o tamanho dele. Então, foi ao redor dessa data, e a irmã White, ela identifica exatamente em 1798 a ascensão, o início da ascensão dos Estados Unidos. Então, a gente vê aqui a queda desses reinos e a ascensão dos Estados Unidos. Se vocês quiserem, tem ali no... Eu vou dar... Vocês podem dizer para ficar marcado no vídeo para eu anotar, para que a gente não precise ler, mas é aquele texto que fala qual era a nação que em 1798... Qual era em 1798 a nação do Novo Mundo, cujo poder estiver, então... Tá onde? Grande Conflito 440.2. Grande Conflito 440.2. E segue, não? Segue, não? Ah, tem um outro que... Depois é espanhol. Eu deixei em espanhol porque eu não tinha traduzido. Mas é Spalding e Megan. Tem em inglês, na verdade, só que traduziram para o espanhol, por isso que eu tirei daí. Mas a referência é 1.4. Isso aqui é em inglês. Mas tudo isso está falando tudo que eu já disse em relação aos Estados Unidos, a ascensão dos Estados Unidos, como que ocorreu e que ocorreu ao redor dessa data. Então, o Quinto Reino termina de cair em 1798. E em 1798 a gente vê a ascensão do Sexto Reino, que seriam os Estados Unidos da América. E acho que está em espanhol também o próximo texto, que é de Signs of the Times. Tá? E nele momento, tá aí em espanhol ou tá em português? Tá em espanhol. É que esses textos eu não achei em português. Na verdade, acho que é só que eu já tinha traduzido para o espanhol. Eu vou ler traduzindo porque ele é muito claro. Então é importante que a gente leia. Fala assim: no momento em que o papado, despojado de sua força, se viu obrigado a desistir da perseguição, João contemplou um novo poder que subia para fazer eco à voz do dragão e levar a cabo a mesma obra cruel e blasfema. Este poder, o último em fazer guerra contra a igreja e a lei de Deus, está representado por uma besta com cornos como de cordeiro. As bestas que as precederam se haviam levantado do mar, se levantaram do mar.
Mas esta saiu da terra e representa a ascensão pacífica da nação que simboliza os Estados Unidos. Então aqui é muito claro. Inclusive, se a gente vai para Apocalipse 13, a própria estrutura de Apocalipse 13, do 1 ao 10, primeiro ela está falando do papado, e ela termina de falar do papado, e aí ela já começa a escrever a ascensão dos Estados Unidos, que é a besta que sobe da terra. Que inclusive esse texto está se referindo a isso. Então a gente vê a queda de Roma papal, a queda dos reinos e o domínio que ela tinha, com a ascensão dos Estados Unidos, a partir de 1798, que ou seja, é o sexto reino. Os Estados Unidos é o sexto reino. Agora a gente vai ver o sétimo, penúltimo reino, que diz, e o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure por pouco tempo. Então agora a gente vai começar a ver quem que é essa, ou seja, ela ainda não veio, mas quando ela vier, ela vai durar pouco tempo. Uma das características que a gente pode ler o 10, o 12. Alguém pode ler Apocalipse 17, 2? 12, perdão. Os 10 chifres que existem são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta, durante 1 hora. Então a gente vê aqui que eles vão vir, mas eles vão durar pouco tempo. Eles vão durar pouco tempo. E depois, a gente acabou de ler no 12, que eles vão receber poder junto com quem? Junto com a besta. E vai ser por quanto tempo? 1 hora. Por 1 hora. Exatamente. Mas aqui eu acho que a gente, a gente não faz essa aplicação. Pode ser que sim, mas a princípio... Então, por pouco tempo significa 1 hora. E quando que ela vai receber poder de novo? Quer dizer aí? Vai receber juntamente com quem? O poder? Com a besta. E quando que a besta recebe poder que a gente já viu antes? Decreto. Exatamente, no decreto dominical. Não sei se vocês lembram que eu ressaltei várias vezes que ela foi posta em esquecimento durante quantos? 70 anos. Tiro foi posta em esquecimento durante 70 anos. E isso termina no decreto dominical, que é quando ela faz essa aliança com os reis. Ou seja, essa é a aliança que vai ser feita no final. Uma das alianças que vão ser feitas. E é quando esses reinos, que a gente está se referindo ao sétimo agora, eles vão receber poder por pouco tempo, ou seja, por 1 hora. Eles vão receber poder juntamente com a besta. Então a gente sabe que esses aqui, eles vão receber poder no decreto dominical. Porque eles recebem poder juntamente com a besta. E a besta, ela levou a ferida mortal aqui. Mas a gente vai ver depois que a gente já viu, inclusive, que ela volta a surgir, certo? Que apesar de ter sido recebida a ferida mortal, no decreto dominical ela surge de novo. Diz que é ela também o 8º? Exatamente. Tem um 8º ali, né? A gente vai... Esse é outro que eu tô pulando também, para que a gente não misture as coisas. Eu me perdi aqui. O 10 fala, outro ainda não é vindo, que é o 7º, certo? E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Esse é o 7º. Por que tu pulou por 12? Porque aí já está falando dos 10 chifres, que são 10. Exato. Então, Porque... qual é a correlação disso, qual é a correlação que tu fez disso com esse outro que vai durar por pouco tempo? Porque em Apocalipse 10, a gente está vendo toda essa sequência, até o 7. No 11, já vai começar a falar do 8º, só que eu não quero... A gente não sabe nada ainda do 7º. Então, a gente precisa pegar características do 7º. Então, eu fui até o 12 para que a gente comece a puxar características do 7º. Porque o 7º são esses 10 chifres, é a besta, são esses 10 chifres e que são os 10 reis, na verdade. Esse é o 7º. A gente só tem uma característica do 7º, né? Por enquanto, que ele vai receber poder no decreto dominical. Exatamente, e que eles são os 10 reis. Que é outra característica que está dizendo no verso 12. Que é, então, uma convenção, uma união. Exatamente, que são os 12 reis. E que eles... E por que eu estou dizendo que os 10 reis, obrigada. Por que eles são os 10 reis? Porque está dizendo ali, ó, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora. Ou seja, eles não receberam o reino ainda. Sim. E eles vão receber juntamente com a besta. É o poder mundial, né? Exatamente, é um poder mundial. Se eles não receberam o reino ainda, quer dizer que eles não estão daqui para cima. Então está fazendo referência ao 7º, já que a gente já viu que o 6º é os Estados Unidos. Então faz referência ao 7º e eles vão receber poder no decreto dominical. Por isso que eu já fiz isso de pouco tempo, significa 1 hora. E isso aqui está fazendo referência à lei dominical, ao decreto. Que é quando eles recebem poder, porque é esse o tempo que eles vão receber poder, somente no decreto.
Eu acredito realmente que essa 1 hora aí são 15 dias, sabe? Pode ser. Porque se o decreto vier e esse pouco tempo que ele vai ter, vai ter, provavelmente aí vai vir aquele decreto de morte, não pode ser muito tempo mesmo, tem Pode que ser ser. muito pouco tempo. Pode senão, ser. Pode ser, eu realmente não sei. eu acho que seria Pode ser sim. 1 hora, 15 dias. Dá tempo da gente se esconder. Vai fazer não, Não, se tiver bem escondidinho, não. Até eles se organizarem, tudo, 15 dias, né? Pegar o trem para... Agora. Sem falar que os anjos estão. Mas calma, a gente vai chegar aí. Então, Apocalipse 17, verso 13, vai dar mais característica agora do sétimo. O que vai dizer? O que está dizendo? 13? Apocalipse 17, verso 13. Esses têm o mesmo intento e entregarão seu poder, autoridade à besta. Então aqui, o sétimo já está falando como se fosse no plural. São eles, são 10 reis. E todos eles têm o mesmo intento. Exatamente, o mesmo pensamento. Vamos para Salmos. A gente vai conseguir mais ou menos ver um exemplo de uma confederação e qual que era o intento, qual que era o mesmo intento todos que eles tinham, qual que era. A gente pode ir para Salmos, verso 83. Salmo capítulo 83, primeiro do 1 ao 4. Salmos capítulo 83, De 1 a 4. de 1 a 4. Primeiro de 1 a 4. Ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam, e os que te odeiam levantam a cabeça, tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Até o 4. E dizem, vinde, risquemo-los entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel. Então, o que está acontecendo aqui? Eles estão indo contra quem? Eles estão se rebelando contra Deus. E a gente vai ver, e a gente pode começar a contar, a gente pode ler do 5 até o 8. O 5 fala assim, porque consultaram juntos, unânimes, eles se unem contra ti. Então a gente vê aqui que é o quê? Uma confederação. E a gente vê por quanto estão formadas essa confederação. 6. As tendas de Edom e dos ismaelitas, de Moabe e dos agarenos. São 4. De Gebal, de Amon, de Amaleque, a Filístia, com os moradores de Tiro, são 9. E também da Assíria, se ajuntou com eles, e foram ajudar os filhos de Ló. Os filhos de Ló são Moabe e Amon, já estão inclusos. Então, aqui a gente vê uma confederação de 10 também. E a gente vê essa mesma referência em Apocalipse 17, que eram 10 reinos também. E eles tinham todos o mesmo propósito. E aqui, todos esses 10 também, eles têm o mesmo propósito, que é ir contra a Deus, contra o povo de Deus. Tem uma citação que começa, esses têm o mesmo propósito, que vai explicar o que significa isso, inclusive já vai ajudar a gente a ligar muita coisa. Tá em... que eu tenho em espanhol, mas começa, esses têm o mesmo propósito, é a próxima citação que tá aí no documento de vocês. Tem estes os Mesmo como é que é a referência para eu anotar ali? MA Maranata. Tá. MA o quê? 1.3. Alguém pode ler, por favor, só esse primeiro parágrafo mesmo. Tem esse parágrafo? Tem estes um só pensamento. Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, uma confederação das forças de Satanás. E oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Assim é manifestado o mesmo poder arbitrário e opressivo quanto a liberdade religiosa, liberdade de adorar a Deus segundo os ditames da consciência, que foi manifestado pelo papado, quando no passado ele perseguiu os que ousaram recusar conformar-se com os ritos e cerimônias religiosas do catolicismo. Então isso aqui é muito importante a gente entender por quê, porque nos vai dar a direção do que significam esses 10 reis, apesar da gente já ter em mente bastante coisa. Mas fala, está citando, esse tem o mesmo propósito, e ela começa a explicar. O que significa isso? Que vai ter um vínculo universal de união, ou seja, vai ter uma união universal com grande harmonia, mas isso são o quê? São
forças, reunião das forças de Satanás. E o que eles vão fazer? Um poder arbitrário e opressivo contra o quê? A liberdade religiosa. E quando que é isso? No decreto dominical. Então a gente vê de novo esse texto confirmando que essa junção desses reinos vai ter poder no decreto dominical. E o que são então? São a junção desses reinos? Já existe ou não? Exatamente. E é quem? A ONU. Então o sétimo a gente entende como a ONU. Porque é uma união... Se eu não me engano, uma vez eu escutei que a princípio a ONU começou inclusive com 10. Eram 10 países e depois que foi se expandindo. Agora a gente pode... Agora sim, a gente volta para Apocalipse 17, 11. Apocalipse 17, versículo 11. Então agora a gente já tem todos os 7 primeiros reinos. A questão do fato da ONU hoje ter mais países não quer dizer nada nenhum. Não. Inclusive a gente vê que a princípio, aí em Apocalipse 17 está como se eles fossem 10 reinos. E a princípio eles foram 10 reinos. Só que a gente acabou de ler, por exemplo, nesse texto, que vai ser uma união universal. Que vão se juntar, inclusive, vão fazer uma união para poder implementar o decreto dominical. Então nós não chegamos ainda, né? No 7. A gente vai entender isso agora. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Então a gente vê um outro aqui que ele era e já não é. Mas esse mesmo que era e já não é, ou seja, é o 5º, ele é o quê? Ele procede dos 7. Exatamente, é também o 8º. Na verdade é a própria mulher. Aham. É Roma papal, porque ela vai se fornicar com os reis da terra. Ela vai se fornicar com os reis da terra. Alguém sabe me dizer, e eu quero exemplos, do que significa o número 8 na Bíblia? 8? Uhum. O número 8 na Bíblia. A gente pode abrir então primeiro em Daniel 7. A gente vai ver em Daniel 7 e Daniel 8. Alguém pode abrir em Daniel 7, verso 7 e 8, e outra pessoa pode abrir em Daniel 8, do verso 3 ao 9. Eu aprendi que 10 era a confederação. Mas 10 é. Mas ele não serve, você perguntou. Não serve. Vou aprender a fazer. Agora Daniel 7, 7 e 8. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Então, o que a gente vê aqui em Daniel? A gente vê primeiro uma besta que ela tinha 10 chifres. Eram 10 chifres e 3 deles... Eram 10 chifres e 3 deles... E 3 deles tiveram que ser arrancados. Então, a gente tem 7. E quando esses 3 estão arrancados, tem um 8º que surge, que é o 8º. Então, inclusive, quem que é esse 8º? Roma papal. Então, aqui a gente vê esse 8, de novo, aqui Roma papal ressurgindo como 8, e esse é um dos exemplos. A gente pode, em Daniel 8, a gente vai ver essa mesma estrutura. Em Daniel 8. De uma maneira um pouco diferente, mas a mesma estrutura. 8 qual verso? A gente vai ter que, para ficar mais claro, a gente vai ter que ler Daniel 8, do verso 3 ao 9. 3 a 9. Daniel 8, do verso 3 ao 9. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir.
nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, mas sem tocar o chão, sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. E viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força do carneiro para lhe resistir, e o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés, não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. Tá bem, até aí. Então aqui não é exatamente a estrutura literal como a gente viu no antes. Mas o que a gente vê aqui também é um outro exemplo disso. E a gente vai ver como representa o papado também. E a gente vê 2 chifres primeiro no carneiro. E depois vem um bode com 1 chifre. E ele vem e destrói ele. Então primeiro a gente vê um carneiro com 2 chifres. Depois vem um bode com 1. Mas o que acontece com esse chifre aqui? Ele cai e sobra em 4 no lugar. Então a gente vê... Tirou. Não sei porque eu botei. Tirou 7 aí. Ah, é 1. Era um mais, era mais. É que eu queria dizer que isso aqui é igual a 7. Então a gente vê esses 2 chifres, depois tem 1 e depois tem 4. Então a gente vê 7 chifres no total. E depois desse carneiro aqui, desse bode, vai surgir o quê? Vai surgir... Exatamente, vai sair um outro chifre. Então a gente vê, e esse outro chifre seria o quê? Se a gente viu 7 aqui, vai ser o 8º também. E a gente sabe que ele simboliza quem em Daniel 8? Também. Também Roma Papal. Foi fácil. Foi fácil. Então a gente vê também, e a gente vai ver em alguns outros lugares mais, que o símbolo 8 também ele simboliza um ressurgimento, um renascimento. A gente pode abrir em Levítico 12:3, mas vocês conseguem lembrar de alguma história de que o número 8 ou alguma coisa assim também pode simbolizar um nascimento? Eu lembro Pode simbolizar o do quê? tempo. Um renascimento, Eu lembro do tempo lá dos Que acontece? sacerdotes. Levítico. Tem uma coisa... O que a mãe fala? Então, é isso que eu lembro. Mas o que tem no número 8? Que são no 8º São dia, os sacerdotes limpam o templo. Então, no 8º dia, o sacerdote limpa o templo. Tem as crianças também. Fala da circuncisão, né? No 8º dia. Exatamente. No 8º dia, a criança circuncidada, que era inclusive esse texto de Levítico que a gente iria, mas está em Levítico 12:3, no 8º dia, a criança circuncidada. Cristo, ele ressurge em que dia? Também ele. No 8º dia, também ele ressurge. E é no 8º milênio que a Terra vai ser restabelecida de novo. Alguns dos exemplos. Bom, como vocês... Mas esse 8 mas no 8º dia. Então. Vou ver. Que seria o nascimento, seria o ressurgimento de Roma Papal. Sim. O que eu estou querendo arrancar é o símbolo do 8, que significa um renascimento. Mas como vocês já falaram, se vocês quiserem, tem Levítico 12:3, vai colocar que no 8º dia eles eram circuncidados. Em Colossenses 2, do 11 ao 12, vai colocar que o batismo é um símbolo da circuncisão. Então a gente tem o número 8 como um símbolo de batismo, como um símbolo de renascimento, como um símbolo de circuncisão. O que é? Colossenses 2, do versículo 11 ao 12. E de 1 Pedro, a gente pode abrir em 1 Pedro. Ligado à circuncisão com o batismo para poder entender o renascimento. 1 Pedro, capítulo 3, do verso 20 ao 21, diz assim: os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Ou seja, aqui a gente vê 8 almas sendo salvas pela água também, símbolo do batismo, digamos. Porque vem um dilúvio, e como se o dilúvio fosse batizar essas 8 almas. Isso é 1 Pedro?
1 de Pedro, versículo 3, capítulo 3, do versículo 20 ao 21. Eu acho que tem vários outros, né? Sim, tem vários outros, eu dei alguns. A gente pode voltar para Apocalipse 17 agora. Eu não vou explicar isso de novo, porque a gente já viu quando a gente estudou a 7ª trombeta, o terceiro ai. Mas eu quero que vocês me ajudem a lembrar. Vou apagar tudo. Da tripla aplicação profética. Exatamente. Um dos exemplos. Eu quero que vocês me ajudem a colocar besta, falso profeta e o dragão. Um dos exemplos que eu dei, a gente pode colocar como João Batista. Era que João Batista estava denunciando um casamento ilícito. Entre quem? Entre Herodes e Herodias. A besta, ela simboliza a mulher. Vocês lembram? E o dragão? Exatamente. O Estado. E o falso profeta? Sim, o falso profeta seria um falso profeta. Mas sim, seria um protestantismo apóstata, se a gente fosse aplicar para hoje. A gente pode colocar como então é uma união da mulher e do Estado, e também o falso profeta está envolvido. Isso aqui é uma tríplice união. A gente consegue ver a besta, nesse exemplo, como a mulher, ela seria quem? Herodias. E o Estado seria Herodes. E quem que foi o falso profeta? Salomé, porque ela fez a dança do engano. Isso é um dos exemplos. Se a gente vai aplicar isso e colocar na nossa linha hoje, a gente tem também uma besta, um falso profeta e um dragão. A besta seria mais fácil, porque é a igreja. Uma falsa igreja. E a gente já tirou milhões de conclusões de que quem que é a besta. A besta é o papado, simbolizando o papado. Lembrando que isso aqui vai ser é a tríplice união que vai acontecer no final do mundo. É a tríplice união que vai estar de pé e que vai impor o decreto dominical. Depois a gente vê o dragão como Estado. E a gente vê o falso profeta, simbolizando... Você fala nos dias de hoje, Estados Unidos? Nos dias de hoje, na verdade, é que pode confundir um pouco, por isso que eu olhei até para não confundir. Mas o falso profeta, se a gente coloca como as igrejas protestantes, quem que é a terra, digamos, dos protestantes caídos? São os Estados Unidos. Exatamente, que é o protestantismo apostatado. Então aqui a gente tem a união do papado com os Estados Unidos, e o Estado simboliza um governo, simboliza um poder estatal, mundial. E o que seria um poder do governo mundial? A ONU. Então essa aqui é uma tripla união que vai acontecer no fim. Vai ter que existir uma mudança bem grande na ONU, né? Sim. Porque hoje a ONU ela é praticamente dominada... Pelos Estados Unidos. Não, hoje não. Certo. Hoje ela não é tão dominada pelos Estados Unidos, eu acredito. Eu acho que vai ter que haver Mas uma mudança dentro da ONU para que realmente os Estados Unidos Então, diz assim, hoje os Estados Unidos é o que lidera. Só que existe um documento que diz que como é que é? Ou melhor, não, que a ONU não pode ter... Hoje não pode ter grandes países, as grandes potências dominando a ONU. Então, tanto que os diretores da ONU e os diretores da ONU lá são todos países pequenos. São todos líderes de países pequenos. Tanto que hoje o presidente dos Estados Unidos,
Ele teve lá na ONU e ele foi... Tentaram até ridicularizar ele dentro da ONU. Foi isso, uma coisa assim. Né? A semana passada eu acho que ele teve na ONU e ele falou algumas palavras duras lá. Eu acredito que essa mudança ele vai ter que realmente entrar na ONU para dominar a ONU para fazer essa tríplice aliança aí. Porque por enquanto ele ainda não. Porque os países grandes, né? Os grandes países como os Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França, eles ainda não dominam, né? Mas é o que, se seguir o raciocínio ali, o que vai acontecer, o Salomé foi aqui... É o que vai acontecer, provocou, né, toda aquela Sim, exatamente. situação lá entre... eu acho até que não vai demorar muito para isso acontecer. Pelo que está assim. O mundo está assim. Mas aí vem a história lá do rei do sul com o rei do norte. Porque se o rei do sul agora vai ganhar uma guerra, que a gente está esperando essa guerra, nessa invertida do rei do norte, é que vai haver essa... Pode ser. Eu lembro que tem um documento assim, que não pode, parece que... Eu não sei se é o país que está dominando o mundo, não pode participar da ONU, não sei como é que é. Você tem um documento lá no ONU. Pode ser. Então, aqui, o que a gente vê é essa tripla união, que é a tripla união final, que vai colocar o decreto. Então, até aqui a gente viu uma sucessão de reinos cronológicas, mas a partir daqui, é como se até aqui fosse cronológico, e a partir daqui a gente vê elas acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente vê uma união final. A gente está vivendo, esse é o que já é, os Estados Unidos é o que já é, esse aqui vai durar pouco tempo, e esse aqui vai voltar a surgir, mas vai ser por pouco tempo também. Nós vamos continuar no verso 17 ali, até o último não. Mas é que agora é muito rápido, é só para terminar de fechar. Agora a gente vai voltar para o verso 9. Apocalipse 17, 9, a gente vai entender finalmente qual que é o sentido. Apocalipse 17, 9 dizia, aqui o sentido que tem sabedoria. Aonde mais na Bíblia a gente vê essa mesma expressão? Aqui, a sabedoria. Vamos para Apocalipse 13, 18. Pode ser. Apocalipse 13, 18. Apocalipse 13, 18. Lembrando que a gente está no contexto dos Estados Unidos ainda, a sucessão do papado e depois dos Estados Unidos, diz assim, aqui a sabedoria, ou seja, é a mesma linguagem, exatamente a mesma linguagem Apocalipse 17, 9. Aquele que tem entendimento, e diz, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Onde que a gente vai ver esse número 666? A gente viu que até aqui é uma ordem cronológica. E esses aqui, eles vão acontecer ao mesmo tempo. Então, se aqui era uma ordem cronológica, se a gente simplesmente colocar, a gente poderia colocar, digamos, ONU e Roma Papal. A gente teria todos eles como sexto. Então, aonde que a gente vê a besta formada? Exatamente, porque todos eles são sexto, é como se repetissem, porque eles vão ocorrer ao mesmo tempo. Esse é o mistério. E esse é o número da besta. Essa é a tripla união final, Estados Unidos, a ONU, Organização das Nações Unidas, e Roma Papal. Sim? Tem um texto que está em Testemunhos para Ministros. Eu coloquei aí, é o próximo parágrafo que eu coloquei no documento. Eu vou ler só uma parte que fala assim: reis, príncipes e governantes têm colocado sobre si mesmos o rótulo de anticristo. Então, reis, príncipes e governantes, a gente vê todos esses aqui juntos e eles mesmos colocam sobre eles o rótulo de anticristo, que é o 666, a formação da última final, né? tríplice mensagem. Depois que... Sim, isso aqui é só no decreto. Ele vai receber. Lembra que vai ficar 666. Exatamente, 666, porque é a imagem da besta. É o anticristo formado. Então aqui, lembra que a ONU só recebe poder no decreto dominical. Então isso aqui vai ocorrer no decreto dominical. Lembra que a gente tinha colocado no decreto dominical aqui? Isso ocorre no decreto dominical. Que quando vem a lei para guardar o domingo, ou seja, abolir a lei do Senhor, abolir o sábado. Se a gente, para encerrar agora, vamos para Apocalipse 17, 14. Apocalipse 17, versículo 14, diz assim: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão os que estão com ele, os chamados eleitos fiéis. Não sei se vocês se lembram, mas quando a gente tinha visto em Salmos, todos eles vão estar combatendo contra quem? Se eles vão impor o decreto dominical. Vão estar combatendo contra o próprio Deus.
Eu vou ler só a parte que me interessa também do texto, que eu coloquei, eu acho que está até em espanhol, mas diz assim: Deus está permitindo que os elementos de confusão e desordem dominem por uma temporada. Os que cedem à paixão de uma confederação estão desenvolvendo, ou seja, deixando que se desenvolva, os planos do inimigo. O povo de Deus deveria estar se preparando para o que há de sobrevir sobre o mundo como uma surpresa, uma grande surpresa. Então aqui é dito que a gente deve prestar atenção nisso e que a gente deve estar se preparando para o que vai vir. Porque a gente já viu que aqui vai estar formado o anticristo e que isso vai acontecer no decreto dominical, essa união. Do 15 ao 16 agora diz assim: E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua e comerão a sua carne e queimarão no fogo. Por que a gente vê aqui os 10 chifres odiando a prostituta? Se a gente vai em Apocalipse 18, vamos para Apocalipse 18, verso 23 ao 24. Eles descobrem que foram enganados por ela. Exatamente. Apocalipse 18, do verso 23 ao 24, diz assim: E luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos que foram mortos na terra. Então a besta, ela vai enganar a ONU. Por isso que esses 10 reis, eles vão, no final, eles vão odiar a ONU. Apesar dessa tríplice união, mais pra frente, quando eles descobrem que foram enganados, lembra que eles vão durar pouco tempo. Já é tarde demais? Já é tarde. Então eles vão eles vão colocar desolada e nua e vão comer a sua carne e queimarão no fogo. Ou seja, eles mesmos se destroem. Que aí seria, termina a condenação, para que a gente volte e se lembre do que trata Apocalipse 17, a condenação da grande prostituta. Então, dá como se fosse uma geralzona pra gente, desde o início, no início começa a dar característica de Babilônia. Aí a gente chega a partir do verso 8, ela começa lá desde Babilônia literal. E ela vai seguindo toda a sequência de reinos até a última Babilônia. E a última tríplice alião, que seria de fato o anticristo, a imagem do anticristo. E diz que eles próprios, aqui é a sua destruição, vai ser a sua destruição. Apesar dela ter sido esquecida por 70 anos, ela volta, mas depois ela é destruída de novo. Porque ela se fornica, ela engana com quem ela fornicou também. Isso aqui não pode ser depois do milênio? Eu acho que é antes. Depois do milênio, quando for destruído com fogo, todos virão isso contra quem enganou eles, né? Sim, eu já li isso. Aqui eu pensei... Mas pode ser. Mas eu tenho a impressão de que o papado é destruído antes de que Jesus volte. Eu tenho a impressão, eu tenho que até buscar esse texto. Mas eu posso estar enganada. Destruição todos eles têm, né? Porque aqui no capítulo 20, lá no final, diz que vai ser lançado do lago do fogo a besta, o falso profeta. Juntos. Mas é porque eles acham que eles ressuscitam para serem jogados. Sim, Isso. Quando Daniel, quando a pedra ela vem, ela destrói todos os reinos. Sim. E aí depois... Mas o que eu quero dizer, antes de que Jesus venha, eles mesmos vão se... Vai estar exposto. E para encerrar, a gente pode terminar lendo Apocalipse 17 e 17. Mas eu acho... O diabo foi lançado dentro do lago do fogo enxofre, onde encontra não só a besta, como o falso profeta. Então, a besta, o falso profeta e o dragão. Essa seria a condenação final, mas é a condenação final do universo, digamos. Eles estão... Eu associei com esse verso 17. Sim. Eu tenho que confirmar isso, mas pode ser. Mas o lago do enxofre é depois que Jesus... Sim, é a condenação final. Porque vai haver um tempo, né? Quando Jesus voltar com a grande cidade, com a cidade santa, até que venha fogo do céu, aí diz que eles vão ainda se juntar, marchar. Não, mas depois da segunda ressurreição, exatamente. Antes disso já foi todo mundo destruído. Não, mas aqui, como a Bíblia não diz, ressuscitaram novamente. o tempo que vai ser uma coisa da outra normalmente, né? Pode ser. A gente pode ler então esse verso de Apocalipse 17 e 17 para encerrar, porque lembrando que o 18 a gente já tinha visto. Porque Deus lhes pôs nos corações o executarem o intento dele,
chegarem a um acordo e entregarem na besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. Então, aqui faz basicamente um resumo de tudo que a gente leu. Deus, a gente tinha lido logo no início do estudo, acho que no vídeo anterior, inclusive no estudo anterior, de que Deus, ele dirige as coisas da maneira que ele quer, não importa se é o povo de Deus dele ou não. O mundo inteiro ele dirige as guerras e tudo que acontece, ele dirige as coisas para que cumpram o propósito dele. Então aqui no final de 17 a gente vê essa mesma coisa, porque Deus tem posto seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia. E que o reinado que foi dado para a besta, que esses reis deram para a besta, que a gente viu, que é tanto os Estados Unidos quanto a ONU vai dar esse poder para a besta, para que possa se cumprir as palavras de Deus, para que possa, inclusive, sair o decreto dominical e o caráter de Babilônia ser completamente demonstrado. Isso cumpre as palavras de Apocalipse 18:4. A gente pode terminar lendo esse texto da fé pela qual eu vivo, na página 164, parágrafo 4 e parágrafo 5. Se alguém quiser ler, por favor. Começa por entre as contendas. Por entre as contendas e tumultos das nações, aquele que se assenta acima dos querubins ainda dirige os negócios da terra. A cada nação, a cada indivíduo, tem Deus designado um lugar no seu grande plano. Homens e nações estão sendo hoje medidos pelo prumo que se acha na mão daquele que não comete erro. Todos estão, pela sua própria escolha, decidindo o seu destino, e Deus está governando acima de tudo para o cumprimento de seu propósito. A história que o grande Eu Sou assinalou em sua palavra, unindo-se cada elo aos demais na cadeia profética, desde a eternidade no passado até a eternidade no futuro, diz-nos onde nos achamos hoje, no prosseguimento dos séculos e o que se poderá esperar no tempo vindouro. Carla, pode encerrar para a gente com uma oração? Querido Deus, nosso Pai que está nos céus, te agradecemos imensamente, Senhor Deus, pelo privilégio e a grande honra que nós estamos tendo, Senhor, de conhecer mais dessas verdades tão preciosas. Amém. Ó Pai, ajuda-nos a aproveitar cada momento da nossa vida, ajuda-nos, Senhor Deus, a compreender a Tua vontade para nós, ajuda-nos, Senhor Deus, a não ter nenhum tipo de confusão em relação ao anticristo, Senhor, e que a nossa mente possa ficar muito clara em relação a esse assunto. Amém. E a todos que também, Senhor Deus, forem ver, ouvir esses vídeos, Senhor Deus, que eles possam também não ficar confusos em relação a esse assunto, mas a pesquisar na Tua palavra. Porque, como a Tua serva disse, Senhor, aqueles que ficarem confusos em relação ao anticristo, no fim estarão do lado dele. E que nós todos, Senhor Deus, possamos estar do Teu lado. Amém. Ajuda-nos, Senhor Deus, e obrigada, Pai, obrigada, porque Tu estás no controle de todas as coisas. Como é bom, como é gratificante saber isso. Amém. E te agradecemos também, Senhor Deus, por essas horas sagradas do sábado, e te pedimos, nessa semana que se inicia, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude, para que nós possamos ser tocados o tempo inteiro pelo Teu Espírito Santo, para buscarmos mais estudar as Escrituras, com o coração em humildade, com oração, e possamos nos desenvolver na vida espiritual. Amém. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém.